escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. E neste capítulo nós vamos ver a forma como Deus ele trabalha para conduzir um encontro entre Saul e Samuel, para que este fosse então ungido o rei de Israel, conforme o pedido que o povo lhe fizera. Observemos, meus queridos, que tudo começa com as jumentas da família de Saul se perdendo, e o seu pai lhe dá uma ordem para que este vá buscar, procurar, encontrar estas jumentas que se perderam. Veja que a Bíblia nos diz que ele sai ali pelas terras circunvizinhas à terra da família de seu pai, mas ele não encontra ali as jumentas. E nós observamos aqui que eles, depois de muita procura, pense então, Saul resolve voltar para casa, porque ele agora começa a pensar que seu pai poderia já não estar mais preocupado com as jumentas, mas com a sua vida, porque ele já saíra há algum tempo. Então aquele moço que está acompanhando a Saul diz a ele: olha, nesta cidade onde eles estavam, ali nas proximidades, tem um homem de Deus. Vamos até ele e ele vai nos dizer onde estão as jumentas de teu pai. Quem era este homem de Deus que estava naquela cidade? Samuel. Samuel era este homem de Deus que estava naquela cidade. Saul, então, preocupado, diz: olha, ok, nós podemos ir na cidade, mas nós não temos um presente para oferecer ao homem de Deus. Como nós iremos ao homem de Deus sem apresentar um presente a ele? O moço então lhe diz que ele ainda tinha consigo um quarto de um ciclo de prata, que ele poderia dar ao homem de Deus, para que pudesse então buscar o Senhor. Este princípio que eles tinham não era, na verdade,
de dar, né, de comprar o homem de Deus, de buscar com dinheiro a resposta que precisavam, mas era um costume que havia entre o povo de Israel, que ninguém poderia se apresentar diante do Senhor com as suas mãos vazias. Era sempre necessário levar uma oferta ao Senhor, uma oferta a Deus. E então, a Bíblia diz que eles então resolvem ir, chegam à cidade, procuram saber aonde estava então o homem de Deus, e o versículo 14 me chama muito a atenção, porque ele diz assim, olha, subiram pois à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro. Ou seja, eles estavam buscando o homem de Deus e o homem de Deus os estava esperando. Eles chegaram no meio da cidade e a Bíblia diz que Samuel então sai-lhes ao encontro. Como é que eu sei que Samuel os estava esperando? Versículo 15 diz assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel. Então percebam que todo este movimento com as jumentas era, um mover de Deus para que Saul viesse ao encontro de Samuel, para que este então pudesse ungí-lo como rei de Israel. E nós vamos ver então que Samuel começa a conversar com Saul, e ele diz aqui no versículo 20. No versículo 20, ele diz assim: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Então ele vai revelar: olha, não é para ti o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para a casa de teu pai? Deus estava revelando a Samuel que Saul seria o rei de Israel. E olha que interessante, nós vimos ali que havia uma preocupação em Saul em se apresentar com uma oferta, aleluia, para Samuel, porque ele estava representando o Senhor. Ele mesmo o reconhece como homem de Deus, o seu servo o reconhece como homem de Deus. Agora, olha o que é que Samuel tem preparado para Saul, porque o Senhor o revelara que ele seria o rei de Israel. Vejamos, versículo 23, depois de eles chamarem a Saul para participar de uma refeição com eles, e segundo ele, no dia seguinte liberaria para que ele fosse embora para sua casa, ele diz: olha, então disse Samuel ao cozinheiro, dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Olha só que interessante, Samuel já tinha tudo preparado para aquele dia, fazer um sacrifício naquela cidade, fazer uma adoração naquela cidade, e Samuel já havia recebido de Deus a instrução de que o rei, aquele que seria rei, estaria lá. Então ele já manda separar uma parte específica para o rei. E quando chega então Saul, ele fala para o cozinheiro: oi, sabe aquela porção específica, especial que eu separei? Pois é, prepare ela, porque o rei chegou. Nós vemos aqui um princípio de honra, Saul queria honrar a Samuel. Samuel queria honrar o rei de Israel. Percebam que assim é o princípio bíblico, que a honra ela é distribuída a cada um conforme aquilo que ele exerce na obra do Senhor,
que nós podemos aprender aqui é sobre o controle e a direção de Deus. Um homem que saiu errante sem saber onde iria encontrar as jumentas do seu pai, estava sendo conduzido por Deus para ir ao encontro de Samuel. Samuel estava esperando em Deus dar uma resposta ao povo sobre um pedido de um rei, e lá vinha Saul, enviado por Deus para ser consagrado e ungido rei sobre o povo de Israel. É o que nós vamos ver em nossa próxima reflexão bíblica. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que em nome do Senhor Jesus você possa andar sempre assim como Saul, guiado por Deus, ainda que você não tenha uma ciência completa acerca de que os seus passos estão sendo guiados por Ele, mas que ainda assim, como Saul, você ande guiado pelo Senhor. E assim também, que o Senhor possa sempre colocar pessoas no seu caminho que abençoe a sua vida, como Samuel abençoou a vida de Saul. Obrigado pela sua companhia, continue conosco. Até a próxima reflexão bíblica. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.